Vamos abrir, pela graça de Deus, as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículos 17 ao 25. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. E que Deus fale ao nosso coração. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O Evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez por Paulo em sua segunda viagem missionária. A pregação do Evangelho ali salvou pessoas e resultou na formação de uma igreja na cidade. Cerca de 3 anos depois, quando Paulo ministrava em Éfeso, ele recebeu uma carta de Corinto. Tudo indica, a primeira epístola aos Coríntios foi escrita em resposta a essa carta. A congregação ali em Corinto enfrentava dificuldades sérias quanto à vida cristã. Divisões, brigas, culto a líderes. Tem gente que gosta de adorar homens. Imoralidade, carnalidade, disputas judiciais, questões conjugais, práticas questionáveis. São alguns dos temas discutidos pelo apóstolo Paulo nesta carta. Tinha gente nascida de novo, tinha gente não nascida de novo, tinha gente com dúvidas, tinha gente equivocada, tinha falso apóstolo ali, na ausência de Paulo, obreiro fraudulento, que se apresentavam como apóstolos de Cristo. Paulo chegou a dizer: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aqui é que ele é perigoso. E não é muito que os seus próprios ministros de Satanás, pregadores de Satanás, Paulo está dizendo aqui, se transformem
em ministros de justiça. Corinto era uma cidade rica e cheia de divertimento. Era também uma cidade intelectual. Os grandes filósofos e professores e pensadores da época expunham suas ideias nas praças de Corinto. Era uma cidade depravada, mas não apenas depravada. Era depravada ao extremo. Era podre, moralmente falando. O Evangelho chegou ali. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa o grau de podridão em que a pessoa se encontra. Paulo até fez uma lista que nos dá o perfil ali da cidade. Primeira carta aí aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Preste bem atenção no tipo de gente aí citada, mas preste mais atenção ainda no poder do Evangelho, que muda essas pessoas. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isto era Corinto. Injusto, impuro, idólatra, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, assaltante. O que é isto? Corinto. Mas olha, escute o que Paulo diz. E tais, fostes, não é mais, alguns de vós, falando da igreja de Corinto, mas fostes, porque é Deus fazendo, lavados, fostes santificados, fostes justificados, e aqui entra a morte com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é isto agora? Isto chama-se poder do Evangelho. Eu não estou olhando para essas pessoas, eu não estou julgando essas pessoas e nem estou com ódio delas. Sabe para onde eu estou olhando? Para o poder do Evangelho, capaz de salvar qualquer um dessa lista, por mais podre que seja. E foi o que aconteceu. Tinha gente que tinha o perfil da lista aí. Tais fostes. Você está percebendo o tamanho do poder do Evangelho? É só pregar. O Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Tem esse detalhe: todo aquele que crê. Só há um remédio para essa depravação humana. E o remédio chama-se Cristo. E Paulo foi logo dizendo de cara: nada decidi saber entre vós, senão Cristo e este o crucificado. Irmãos, não adianta discutir o assunto. Tem que ser evangelho neles. É cruz de Cristo neles. É crucificação neles. É mostrar que nós morremos com Cristo para ressuscitar juntamente com Cristo em novidade de vida, em vida nova. Cristo mesmo vem para dentro de nós. Já estou crucificado com Cristo, porque tem que morrer. E vivo não mais eu, porque eu morri com Cristo, nele. Mas Cristo vive em mim, que é a partir da nossa ressurreição juntamente com Ele. Cristo vive em mim. Irmãos, isto muda tudo, por mais podre que seja a pessoa, qualquer que seja a depravação. Isto muda tudo, e muda mesmo. Muda mesmo. Irmãos, Cristo não precisa de nós, nunca precisou. Cristo vive muito bem sem nós, viu? Cristo vive muito bem sem você. Ele não precisa de nada para se preencher. Ele se basta em si mesmo. Cristo vive sem nós e não precisa de nós para nada. É nós que precisamos dele. É nós que precisamos dele. Começando que ele nos criou, senão eu nem existia. E é ele que vem nos regenerar também. A minha existência precisa dele. É o Cristo da criação. Mas este Cristo da criação, que não precisa de nós para nada, vem para salvar o homem que ele criou e que se desgraçou e se depravou no pecado. Ele se fez carne para salvar. Em carne, ele é Deus conosco, Emanuel, aquele que está entre nós. Primeiro, ele é Deus em nós. Depois ele vem ser Deus conosco, aquele que está com a gente, no nosso meio. É o Deus encarnado, que é Cristo Jesus. Mas este Cristo Jesus vai para a cruz, e lá ele vai fazer algo impensável, que ele vai nos receber em seu corpo. Ou seja, ali na cruz ele é o Cristo convergente. Por quê? Porque ele vai convergir, ele vai reunir todos aqueles que ele veio salvar em seu corpo.
para morrer com ele ali, naquela morte na cruz. E isto foi feito pela atração. Quando ele foi levantado da terra sobre a cruz, ele nos atraiu a si, nos identificou em seu corpo. E naquele momento, irmãos, que nós fomos colocados no corpo de Cristo, ali na cruz, Deus executa a sua justiça, nos fazendo morrer com Ele. Estou crucificado com Cristo é o reconhecimento de Paulo e nosso também, desta realidade espiritual, de fé na palavra de Deus. Quando Cristo Jesus estava pregado na cruz, naquela hora nós estávamos nele. Ele me substituiu fisicamente, mas do ponto de vista espiritual eu estava nele e também morri com ele. Essa nossa morte com Cristo é a doutrina fundamental para o descanso da alma. O Cristo convergente tinha como objetivo trazer-nos algo muito importante. O que é? A nossa morte com Ele. Tem gente que diz: eu quero estar ao pé da cruz. E tem muitos hinos que confessam isso. Outros dizem ao Senhor: me esconde atrás da cruz de Cristo. Ainda outros dizem: quero estar cada dia mais perto da cruz de Cristo. Eu não estou criticando isso, tá? Isso tem o seu significado, pode significar alguma coisa. Mas o nosso lugar, preste atenção, o nosso lugar é na cruz mesmo, em Cristo. Não é ao pé, nem atrás, nem ao lado. É na cruz. Em Cristo, no Filho de Deus, ali crucificado com Ele. O meu lugar que Ele me colocou foi na cruz nele. Não ficamos lá embaixo, ao pé da cruz, mas sim em cima, em Cristo, crucificados com Ele nele. Os que ficam ao pé da cruz podem pecar, podem continuar a vidinha, mas os que estão lá em cima não, porque estão mortos com Ele, crucificados. A obra do Calvário tem dois lados: o lado que Cristo morreu por mim e o lado que eu morri com Cristo, porque Ele me fez morrer, porque Ele me deu essa morte com Ele, porque é graça. É graça. Irmãos, se esta realidade espiritual não chegar à nossa experiência, por revelação do Espírito Santo, nós vamos ficar, sim, vivendo uma vida de frustração, do ponto de vista espiritual, de cansaço, de fracasso, de derrota. Portanto, em vista destas coisas, desta consideração que estou fazendo, eu pergunto:
E daí? Morreu? Ou não morreu? Morreu? Ou não morreu? Alguém já disse assim que quando eu começo a fazer pergunta dá arrepio. Mas não é para ofender ninguém. Não precisa ter medo e nem responder em voz alta. Mas eu quero saber se morreu com Cristo ou não morreu. Porque é fundamental. É fundamental. Atenção. Algo importante vou dizer agora. A cruz não encerra toda a revelação de Deus para nós. Porque começamos uma vida nova na ressurreição de Cristo e nossa juntamente com Ele. A partir da ressurreição de Cristo, Ele é a nossa vida. E é aí que Ele vai estar em nós e também viver em nós. Cristo vive em nós. Agora, Cristo está em nós. É Cristo vivendo em nós, como obra do Espírito Santo e pela fé da nossa parte, porque nós precisamos crer, com uma fé que vem na palavra de Deus, da graça para nós. Agora é o Cristo ressuscitado em nós, o Cristo ressurreto. E depois nós vamos estar pessoalmente com Ele, quando do seu retorno, que eu creio que está bem próximo. Irmãos, essa é a proposta de Paulo para a igreja de Corinto. Paulo destaca 3 grupos na igreja de Corinto. Vamos voltar lá no texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então vamos aos grupos. Judeus, os que pedem sinais, religiosos, que dependem de evidências, de ver, sentir, tocar. Os judeus, os que pedem sinais. Os gregos, os que buscam sabedoria. E nós, pode dizer assim, nós. Quem são nós? Os que pregam Cristo crucificado, os que creem. E Paulo vai identificar esse nós no versículo 24, dizendo: mas para os que foram chamados. Pode ser judeu, pode ser grego. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É saber qual grupo você pertence. Cristo crucificado escandaliza, é que diz o texto. Cristo crucificado escandaliza os judeus. A religião, os que querem ver para crer. Cristo crucificado escandaliza os judeus. Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Cristo crucificado é considerado loucura para os gentios, os gregos, gentios, os sábios, humanamente falando.
Mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder, preste atenção, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, quando se prega que Cristo morreu pelo pecador, tudo bem, e é uma verdade. Mas quando se prega que você morreu com Cristo, aí não crê. Como diz o malandro, saltei de banda, cai fora. É aí que a cruz de Cristo se torna escândalo por um grupo e loucura. Escândalo ou loucura? Depende do grupo, depende da pessoa. Eu vou dizer uma coisa aqui: a maior barreira do Evangelho não é a crença no Jesus histórico. Não, não é isso. A maior barreira é ver-se pecador danado, sentenciado à morte, aceitar que morreu com Cristo e que também foi liberto do pecado. Aí a confusão está armada. Aí você é louco, aí é heresia, aí é um escândalo. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto e acontece em todos os lugares em que o Evangelho de Cristo é pregado, é anunciado. Esta igreja pode tirar nota 10 em tudo, mas no dia que tirar do seu púlpito a mensagem da cruz, nós nos tornaremos em mais uma instituição filantrópica na face da terra. Mas eu aviso, se isto acontecer, neste dia, eu não estarei mais atrás deste púlpito. Certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que mensagem da cruz é esta? Há um hino muito precioso que fala da cruz de Cristo. Alguém anotou em um dia do ano de 1913, mas só entrou no inário cristão em 1915. De lá para cá tem sido muito apreciado por aqueles que amam a mensagem de Cristo crucificado. Aqui no Brasil tem algumas versões, algumas traduções dele. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Rude cruz se erigiu, quer dizer, foi levantada, erguida, como sinal, revelando vergonha, afronta, dor e pavor. No Calvário se ergue uma cruz, e Jesus estava nela, como sinal de vergonha e dor. A palavra diz assim que tomaram as suas vestes. Significa que Jesus foi despido de suas vestes quando de sua crucificação. Você sabia disso?
E assim ele desceu ao profundo vale da humilhação. Jesus foi despido na sua crucificação. Os romanos desvestiam as vítimas crucificadas, ou seja, tiravam toda a roupa do corpo, ficava nu para envergonhar a vítima. Essa era a razão de fazer isso. A vergonha da nudez faz parte da maldição pelo pecado. Mas algo mais impactante do que ter sido despido totalmente ali na crucificação foi Jesus Cristo, Cristo Jesus, ter se identificado conosco ali na cruz. Ali o santo encontra-se com o pecador. Jesus Cristo nos substituiu, mas fisicamente. Espiritualmente nós morremos com Ele. Então eu diria que a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo e morremos nele. Irmãos, eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim, o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo, fui crucificado com Cristo. Nisto eu creio. A cruz de Cristo colocou um fim na minha vida pecadora. Finalizou. A cruz de Cristo acabou comigo. Na cruz eu fui reduzido a nada, a fim de Cristo ser tudo em mim. Deus quer que nós, além de reconhecermos que somos pecadores, cheguemos ao fim de nós mesmos, ao reconhecermos a nossa morte com Cristo na cruz. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Vou perguntar de novo. Você crê seu fim em Cristo na cruz? Ou você quer ficar intacto no seu ego, se deprimindo, se magoando? Acabe com tudo isto de vez. Basta crer o seu fim em Cristo na cruz. A cruz é rude mesmo, é tosca, dura e radical. A cruz de Cristo não faz concessões com ninguém, não cede nada, não faz negócio, nem acordo, nem se atualiza, viu? Para se tornar aceitável, ficar de bem com o mundo. A cruz de Cristo mata o pecador. Ela veio para matar. Ela cumpre o seu papel, mata o velho homem. Há uma mensagem vinda da cruz. É uma mensagem que sai da cruz de Cristo direto para nós. A cruz em si mesmo, pelo menos para mim, não importa tanto. Não importa tanto. Mas o que aconteceu nela, aí sim, é muito importante para mim e para a salvação. Na cruz do Calvário aconteceu o quê? A morte de Cristo. E aconteceu também a morte dos pecadores em Cristo, a nossa morte. Deus escolheu a cruz para colocar o seu Filho, para que nós fôssemos colocados em seu Filho e ali morrêssemos com Ele.
Então, ali na cruz, Cristo crucificou o pecador, destruiu o pecado, esmagou a cabeça da serpente e salvou o universo. Você acha pouco? Mas para os que foram chamados, e eu espero que você esteja aqui nesse grupo, mas para os que foram, foi Deus que chamou. É a chamada eficaz do Evangelho. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, e repare no que Cristo é: poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, Cristo crucificado é o poder de Deus. Significa o que, irmãos? Que Cristo crucificado é o poder de Deus? Significa que Ele é a experiência de mudança, que Ele é a mudança, que Ele é a transformação radical, Ele é a realidade. Ele é aquele que faz você experimentar a mudança da sua vida, a mudança da sua natureza, da sua velha natureza. É também o poder da vida de Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. É experimentar a separação total do pecado, é ganhar total e poderosa santidade, santidade de Deus. Irmãos, Deus nos chamou para os que foram chamados. Deus nos chamou para experimentar o seu poder. Você está notando isso? Deus chamou você para que você experimentasse o poder dele, e não para ser uma bagunça, não para ser uma caricatura de cristão, um fake news, para ser uma fraude. Não. A vida de muitos crentes é uma vida horrível, é um enfado, é cansativa, viu, irmãos? Não tem pique. Estou falando aqui do ponto de vista espiritual. E aí? Não tem pique, não tem brilho no olho, não tem coração aquecido, não tem arranque, e pior ainda, não tem aversão ao pecado, não vê o pecado com aversão. Tem um filme, eu gosto dele, já assisti algumas vezes. O título é o nome do filme, se alguém quiser assistir depois, é Um Sonho de Liberdade. Um jovem bem sucedido, banqueiro, inteligente, tem a sua vida radicalmente modificada, ao ser condenado por um crime que não cometeu. O homicídio de sua esposa e do amante dela. E a culpa caiu sobre ele porque foi um esquema montado. E ele foi para uma prisão que era um pesadelo. Lá, ele iria cumprir pena perpétua. O jovem, logo de início, fez amizade com um outro prisioneiro velho. Já estava ali há 20 anos naquela cadeia. Se tornaram amigos. Mas o sonho do jovem era sair dali, escapar dali, fugir dali. O velho
Poderia sair a qualquer momento, se quisesse, porque já tinha passado muito tempo lá, então ele poderia sair livre. Se quisesse, ele tinha essa opção de sair, o velho. Mas ele não saía. E ele ficava na prisão por opção dele, porque ele queria. E ele diz ao jovem: não adianta, eu pertenço a esta prisão, ela faz parte de mim. E ele usou uma expressão: sou um institucionalizado. E eu fiquei pensando que tem muita gente institucionalizada no pecado, não quer mais sair dele, faz parte de tal maneira dele que se apegou tanto ao pecado que não considera mais a liberdade, nem pensa. Mas o jovem, depois de um tempo, conseguiu fugir, escapou e foi viver um grande sonho de liberdade. Mas antes, com a esperança que ele tinha, ele convenceu o velho que a liberdade valia muito a pena. Ele aceitou a sua liberação. O velho saiu, depois de um tempo foi se encontrar com o amigo em um lugar onde podiam viver libertos, em liberdade totalmente. A mensagem da cruz é a nossa legítima liberdade. Não tenha medo da liberdade de Cristo. Que parece que tem gente que não quer. Tem medo da liberdade de Cristo, do Evangelho. Mas você não precisa ter medo. Você pode entrar de cara. Cristo nos libertou para que nós pudéssemos viver libertos do pecado. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, quero dizer uma coisa: não existe nenhum poder no universo que possa anular a cruz de Cristo. Satanás tentou de todas as maneiras, mas não deu certo para ele. Ele não conseguiu e nem vai conseguir nunca. Mas nós podemos anular os efeitos da cruz de Cristo em nossa experiência, quando nós não cremos nela. Porque se nós não crermos, este poder que emana da cruz não chega até a nossa experiência. Se você não crer, o poder de Cristo crucificado não chegará à sua experiência. Em relação à cruz de Cristo, tenho o seguinte conselho para dar a vocês: creia a sua morte com Cristo. Começando por aí, creia a sua morte com Cristo. Não omita da sua comunicação. Não faça isso. Não omita a mensagem da cruz das suas conversas. Não envolva a cruz de Cristo com sabedoria humana, conversa mole, sabedoria de palavras. Não faça isso. Entregue como ela é, singela. Não apresente a cruz de Cristo de modo parcial. Não faça isso. Diga o que aconteceu lá. Cristo morreu por nós, mas não só isso. Nós morremos com Ele, porque Ele fez a gente morrer.
Não seja parcial. Tenha esta mensagem como prioridade. Você sabe o que é prioridade? Como prioridade. E mantenha como centralidade no seu ministério. Você pode abraçar, nesse caso, para o seu bem, mas você pode também descartar tudo o que eu falei. Se quiser, você pode abraçar. Se não quiser, é por sua conta. Mas, se eu fosse você, abraçaria e seguiria. Amém?